Falar sobre a 318, né, do TNU? Muito bem, isso mesmo, Caco. Hoje a gente vai falar do tema 318 da TNU. Para quem não sabe, o tema, número isso, tema tal, tema aquilo, é quando um tribunal superior está julgando um recurso representativo de controvérsia ou um recurso de uniformização de jurisprudência. O que isso significa? É quando tribunais de diferentes regiões do país entendem alguma matéria, interpretam alguma lei de maneira diversa. Um tribunal lá no sul fala que a lei é constitucional. Aí vai o tribunal lá no norte e diz que a lei é inconstitucional. Aí o Tribunal Superior, muitas vezes é o STJ ou o STF, mas existe também no TST, ele vai lá e julga ou um recurso representativo de controvérsia, ou de demandas repetitivas, ou uniformização de jurisprudência, ou recurso com repercussão geral, com relevância. Cada tribunal e cada espécie de recurso tem o seu nome, mas a ideia é sempre a mesma. É uniformizar, unificar o entendimento. Olha, um acha que é inconstitucional, o outro acha que é constitucional, vamos decidir quem está certo, de forma que a decisão desse julgamento vai valer para todos os casos iguais no país inteiro. No caso, o tribunal que está julgando esse recurso que vai unificar a jurisprudência é a TNU, Turma Nacional de Uniformização. Ela é um tribunal que decide causas relativas aos juizados especiais federais. Como sabemos, juizado especial federal é aquele órgão do Poder Judiciário que julga causas contra o INSS, contra as autarquias da União, como a Caixa, mas vamos falar, a gente está falando de INSS, o maior litigante do juizado é o INSS. Aliás, o maior litigante da justiça brasileira é o INSS, é quem mais tem causa. Então, o juizado julga causas contra o INSS de até 60 salários mínimos. Quando passa disso, vai para a vara federal. Cálculo novo da aposentadoria por invalidez, já vamos explicar o que é, trazido pela reforma, é inconstitucional, quer dizer, não é válido. Não deve ser considerado, que o cálculo que tem que valer é aquele anterior à reforma. E outro tribunal diz que é constitucional, que o que está valendo é o cálculo da reforma, que é prejudicial ao segurado. Agora, a Turma Nacional de Uniformização vai decidir qual dos dois está certo. E os demais casos dos juizados no Brasil inteiro devem seguir esse mesmo entendimento. Antes de me aprofundar nesse tema, quero alertar que o STF ainda não julgou algum recurso extraordinário com repercussão geral. O último recurso que decide de vez quem está certo, quem está errado, de forma que todos os tribunais e juízes no país inteiro devem seguir o entendimento, é o recurso extraordinário com repercussão geral. E isso ainda não caiu na mão do STF. O STF, bem verdade, que só se manifestou uma vez em fevereiro do ano passado, favoravelmente ao segurado. O que aconteceu? Um tribunal tinha decidido que o cálculo novo da aposentadoria é inconstitucional e tinha mandado o INSS recalcular, revisar, aumentar a renda do segurado. O caso foi para o STF e o STF falou, não é com a gente, é com o STJ, é com instância inferior. Então, o STF, nessa ocasião no passado, ele não se manifestou quanto à matéria, não se manifestou quanto ao mérito da questão, ele só recusou o recurso. E aí, quem ganhou essa questão foi o segurado. Mas isso não quer dizer que o STF tenha se manifestado ou tenha decidido alguma coisa em definitivo. Eu acredito, Caco, que depois do julgamento do tema 318 da TNU, que vai decidir a respeito do novo cálculo da aposentadoria por invalidez, ainda haverá uma decisão do STF. O INSS ou o segurado ainda vão conseguir emplacar um recurso extraordinário. Porque se a questão é de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, a última palavra é da Suprema Corte. E nós estamos vendo que a tendência não é favorável ao segurado. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, temos aí o exemplo da revisão da vida toda, que foi julgada favoravelmente em dezembro, entrou esse ano, eles começaram a modular os efeitos, né? E a gente já não sabe quem vai receber e o quanto vai receber, ok? E temos aí 2 novos ministros indicados pelo atual presidente, a maioria dos ministros que estão lá foram indicados pelo atual presidente em seus mandatos anteriores, ou pela presidente Dilma nos seus mandatos anteriores. Então temos aí uma turma cuja tendência é favorável ao governo. Qual é a minha dica? Por vez do pessoal ficar esperando esse tema 318 da TNU, que não se sabe se vai ser favorável ou não, e que se for favorável ao segurado pode ainda sofrer um revés, pode ainda apanhar no STF,
Nós temos aqui no programa de hoje algumas dicas para o segurado ou para os advogados revisarem a aposentadoria dos seus clientes. Não com base na inconstitucionalidade da lei, com base na própria reforma. A própria lei trouxe caminhos para aumentar essa aposentadoria por invalidez. É disso que a gente vai falar hoje. Dica de ouro. Quem ainda não ouviu, preste atenção. Quem tiver convidados, amigos, conhecidos, chame para participar do programa, porque vai ser muito bom o programa de hoje. Vai trazer essas dicas super valiosas. E repito, não vai precisar discutir depois se a lei é constitucional ou inconstitucional. Essas dicas são para utilizar a própria lei a seu favor. Então vamos começar, Caco, explicando o que aconteceu com a reforma da Previdência em relação à aposentadoria por invalidez. Antes da reforma, o cálculo da aposentadoria por invalidez era equivalente a 100% do salário de benefício. Vamos explicar. Primeiro, o INSS tirava a média de todas as contribuições desde julho de 94 até hoje, excluía os 20% menores salários, né? Essa média representava o salário de benefício. O auxílio-doença equivale a 91% do salário de benefício, o que significa que o camarada tem uma média de R$1.000, 90% era R$910, tá? Mas nunca menos que o salário mínimo. Ok? Se ele tem uma média de R$3.000, 91% é R$2.730. É isso que ele ia receber a título de auxílio-doença. E a aposentadoria por invalidez era numa fração de 100%. Quer dizer, se a média do camarada era R$3.000, era R$3.000 que ele ia receber. Isso era justo, não era o suficiente, mas era mais justo do que está ocorrendo hoje, porque a aposentadoria por invalidez, ela trata de quê? De infortunística. Nós não sabemos quando o sujeito vai se tornar inválido. Ele pode se tornar inválido por diversas razões. De repente, ele se torna inválido e ele só contribuiu 5, 6 anos durante a vida laborativa dele, não pode mais trabalhar. Não é justo que ele receba uma aposentadoria com base em apenas 5, 6 anos de contribuição, porque ele não pode mais trabalhar, não tem como ele contribuir. Então, a aposentadoria por invalidez, historicamente, sempre foi 100% do salário de benefício, daquela média que eu falei. Ok, veio a reforma e reduziu tudo que é benefício. Aposentadoria por idade, tempo. O novo cálculo da aposentadoria por invalidez não é mais 100% do salário de benefício. É 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano que ultrapassa o mínimo. Mínimo do homem, 20 anos. Mínimo da mulher, 15 anos. E isso depois de tirar uma média que já é pior que a anterior. A média anterior era sobre os 80% maiores salários. Tirava, excluía, descartava os 20% menores. A média atual, meu amigo, é de todos os salários. Não pode mais descartar os 20% menores. Então a média já é ruim, já piorou. Sobre essa média, ainda vai ser tirada uma fração de 60%. Quer dizer, o cara recebia 91% de auxílio-doença, existe uma grande possibilidade dele passar a receber bem menos na aposentadoria por invalidez. Se ele não tiver 20 anos de contribuição, se ele tiver no máximo 20 anos de contribuição, homem, ou se a mulher tiver no máximo 15 anos, ela vai se aposentar por invalidez com 60% daquela média que já é ruim. E recebia 91%. Vai cair muito. Né? Ela vai, naquele exemplo que eu dei, R$3.000 de média, ela recebia 2.730 de auxílio-doença, vai passar a receber 1.800 de aposentadoria por invalidez. E nós sabemos que quando o sujeito se aposenta, Caco, ele não tem 30 anos de contribuição. A pessoa se torna inválida durante a sua vida. Na maioria dos casos, ele não tem 20 anos, nem a mulher tem 15. Então, a maioria dos casos ficou com uma média bem menor e com um cálculo bem menor. Como fugir disso? Agora vem as dicas. A primeira de todas é tentar provar, demonstrar no INSS ou na Justiça que a causa, a origem da invalidez foi acidente do trabalho ou doença ocupacional. Tenho no meu escritório diversos casos desse tipo de revisão. Um deles é que o sujeito sofreu acidente. O INSS não aceitou a CAT. A CAT estava correta, emitida pelo empregador, e concedeu invalidez previdenciária, aquela comum, né? Não era a invalidez acidentária. Hoje,
só para me corrigir, o auxílio-doença é chamado de benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez tem um novo nome, que é aposentadoria por incapacidade permanente. Aí o sujeito recebia lá os seus R$ 4.000 de auxílio-doença e passou a receber bem menos, porque o INSS não aceitou a natureza acidentária das suas moléstias, das suas lesões. Nós entramos na justiça provando que se tratava de acidente do trabalho. Ainda não teve a perícia, mas muito provavelmente, eu acredito mesmo nessa causa, vai ser acatada, a perícia vai reconhecer que ele se tornou inválido por causa do acidente de trabalho e assim o benefício terá que ser revisado. Vai passar a ser mais do que ele recebia de auxílio-doença. 4.000, vai receber quase 5.000 agora, 4.500 de aposentadoria. E vai receber as diferenças, porque ele estava recebendo de aposentadoria menos de R$ 3.000. Vai mudar para 4.500. Vai receber uma bolada de atrasados, tá? Porque tem que receber todas as diferenças pelo período que ele ficou recebendo a menos. Temos uma outra causa do sujeito que tem doenças ocupacionais. A hérnia de disco dele, nós sabemos que o INSS, Caco, sempre que aposenta alguém por hérnia de disco, não reconhece que é doença do trabalho, doença profissional ou doença ocupacional. Diz que hérnia de disco é degenerativa. Aí vai lá e concedeu a aposentadoria previdenciária, aposentadoria por incapacidade permanente comum. E ele ficou lá com seu salário de 2.700 e recebia de auxílio-doença 3.000 e cacetada, desculpa o palavrão, 3.000 e tralalá. Entramos com a revisão, essa aí já terminou a causa, já teve a perícia, já foi reconhecido, o juiz já deu a liminar para o INSS revisar e aumentar, ele está recebendo mais de 4.000 hoje e os atrasados vieram. Um baita cálculo, ô Caco, mais de 80.000 ele tem para receber. Então, a primeira dica é tentar converter a natureza, a espécie do benefício. Lembrem que a aposentadoria por invalidez ela tem um código B32. Se você converter para acidentária, a aposentadoria por incapacidade permanente vai passar a ter o código B92. Se tiver esse código, pode sorrir. Se o auxílio-doença anterior à aposentadoria tinha o código B91, pode sorrir, porque muito provavelmente a aposentadoria vai ser B92, entendeu? Doutor Tiago, deixa eu aproveitar esse gancho que o senhor falou do B32, B92. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tive um acidente vascular cerebral. Foi durante o meu trabalho, mas e aí? Não tem relação com o trabalho. O AVC é eminentemente, essencialmente previdenciário, Caco. Normalmente não tem. É errado porque ele é proveniente de um estresse no momento do trabalho, né? Caco, se provar que foi decorrente do estresse e que esse estresse originou o AVC, a história é diferente, tá? Já vou avisando que essa prova é muito difícil. Mas, até porque o meu foi comprovado que é o MAV, né? Malformação arteriovascular cerebral. Então, se você tem a má formação, a natureza é previdenciária, não é em decorrência do trabalho. Porque é genético, né? Mas a ideia, pessoal, é isso que o Caco falou. Buscar a origem da sua doença. Tá? O sujeito pode ter problema no sangue, porque teve muito contato com benzeno na área da cosipa. O sujeito pode ter DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Teve muito contato com poeira, sílica livre em suspensão. Então, tudo isso aí é ocupacional. Pode ser doença do trabalho ou doença profissional. Tem aquele NTEP, o Nexo Técnico Epidemiológico, que o INSS inventou. Inventaram e agora vamos usar isso contra eles. Se a tua doença tiver no código lá da tabela do CNAE, consulte o seu advogado sobre isso. Essa tabela ajuda muito, viu? Tem ação que a gente está ganhando, convertendo para acidentária com base nessa tabela. A doença tem um código que se relaciona com a atividade principal da empresa, né? E o código CID bate com o NTEP, que bate com o CNAE, que é o Código Nacional de Registro da atividade principal, da atividade econômica da empresa. Dessa forma, está demonstrado nos termos da lei o caráter ocupacional da doença. Aí tem uma grande chance de converter para acidentária a sua aposentadoria, tá? Tudo bem até aí? Vamos para a dica número 2, Caco? Pessoal, a dica número 2 é a mais simples do planeta. Pensem comigo. A nova regra não é a prejudicial, não foi aquela que prejudicou o segurado, aquela que reduziu? Quando que é calculado o benefício de aposentadoria por invalidez? Não é na hora que o cara vai no INSS, não é na hora da perícia. É no momento que ele se tornou inválido. Então, se o perito reconhecer que a invalidez dele é de fevereiro de 2022, então o que vai valer é a lei vigente em fevereiro de 2022. Se o perito reconhecer
que a invalidez é de 14 de novembro de 2019, é a lei vigente em 14 de novembro de 2019, um dia depois da reforma. Agora, o que acontece, Caco, se o perito disser que a invalidez dele é de fevereiro de 2019, é de 12 de novembro de 2019, é anterior à reforma? Antes da reforma. Tem que ser calculado com base na lei anterior à reforma, 100%. Isso aí está acontecendo muito, gente, muito. Vou dar um exemplo básico. Cliente meu sofreu um acidente automobilístico. Não foi acidente do trabalho. Quer dizer, não é o exemplo anterior, não é a dica que a gente estava falando. É a dica número 2. Ele sofreu um acidente automobilístico. Ele recebeu auxílio-doença porque ele ficou tetraplégico, Caco. Coitado, não pode se mover. O auxílio-doença dele foi calculado 91% da média. Ele começou a receber auxílio-doença a partir do momento que teve o acidente, tudo correto. Ele teve acidente antes da reforma. Aí ele ficou recebendo auxílio-doença, nós sabemos que o INSS enrola para aposentar, mesmo quando é um caso evidente desse, tinha que ter aposentado de cara, e só aposentou 5 meses depois da reforma. A aposentadoria dele é de maio de 2020. Aposentou 6 meses depois da reforma. O que aconteceu? Lógico, ele teve um cálculo muito inferior. Ele recebia isso de auxílio-doença, passou a receber isso de aposentadoria por invalidez. Isso não tem o menor cabimento. Entramos com uma ação que foi facílima. Foi só mostrar a excelência. O sujeito ficou tetraplégico antes da reforma. Ele ficou inválido no momento que sofreu o acidente. Por que o INSS, por que diabos o INSS está calculando a aposentadoria com base na lei depois da reforma? Não deveria. Ok? Eu tenho um outro cliente que teve tumor, câncer na garganta. Ele teve até que colocar aquela traqueostomia, o Caco. Mas ele já teve esse câncer, e o câncer se alastrou antes da reforma. Ele só piorou. E ele se tornou inválido antes da reforma. Conseguimos também a reversão da aposentadoria por invalidez. Ele recebia isso de auxílio-doença, ficou recebendo isso de aposentadoria, mas depois que a gente revisou, passou a receber isso, mais do que auxílio-doença, e tem aí uma bolada de atrasados para receber, porque provamos que a data de início da invalidez era anterior à reforma. E existe uma medida técnica para isso, você pede os laudos do INSS, no laudo vem escrito a DID, data de início da doença, e a DII, data de início da incapacidade. Aí a gente tem que procurar também a data de início da incapacidade permanente, da invalidez. Tudo isso aí ajuda muito, mas muitas vezes, com base nos próprios documentos do INSS, a gente prova que não tinha razão nenhuma para o INSS se aposentar depois da reforma. Tinha que ter aposentado antes. Ok? Então essa é a dica número 2. Que é a mais comum, está acontecendo muito, ao contrário do que as pessoas pensam. Pode parecer um absurdo, mas sim, absurdos, nós sabemos, ocorrem com o INSS, né, Caco? O que está acontecendo é que muito benefício está sendo concedido, convertido de auxílio-doença para aposentadoria depois da reforma, quando deveria ter sido convertido há muito tempo. Tem gente que fica anos recebendo auxílio-doença, 5 anos recebendo auxílio-doença ou mais, para só depois ser aposentado. Desde quando? Mas que diabo é isso? Tinha que ter sido aposentado há muito tempo. E outra coisa, aqueles que tinham que ter sido aposentados antes da reforma têm direito a uma outra diferença. Era 91%, passou para 100%. Tem esses 9% aí para brigar? Então tem uma bolada bem diferente. Tem diferença para receber, não só a partir da concessão, tem diferença para receber desde o momento que recebia auxílio-doença. Olha quantos atrasados o sujeito tem. Vamos agora falar, o Caco, sobre... Tem também com perdão da palavra, Caco, uma sacanagem que o INSS está fazendo, descontando valores do benefício do segurado. Se eu vou deixar essa cereja no bolo, eu vou deixar para depois. Vamos agora falar dica número 3, para aumentar o valor da aposentadoria por invalidez. É uma outra dica com base na lei. Caco, a reforma não fala que o cálculo é 60% mais, 2% por ano que superar, 20 para o homem e 15 para a mulher? Então, quer dizer... 20 anos de contribuição sobre os valores de contribuições. 20 anos de contribuição. Então, se o camarada... Olha, o tempo de contribuição é desde o começo da vida laborativa. Não é só de julho de 94 para cá. De julho de 94 para cá são salários que contam. Então, vamos supor que o camarada tem 20 anos de contribuição, a aposentadoria dele vai ser 60%. Mas se ele tiver 21 anos, é 62%. Tá? Se ele tiver 25 anos, é 70%. E assim por diante, até atingir o máximo de 100% com 40 anos de contribuição. Ninguém se aposenta por invalidez com 40 anos de contribuição, é muito difícil. Mas se isso ocorrer, tem direito a 100%. A mulher
Se ela tiver 15 anos de contribuição ou menos, é 60%. Se ela tiver 16 anos de contribuição, é 62%. Se ela tiver 20 anos de contribuição, é 70%, até o máximo de 100% da média. Pois bem, nós não sabemos que é muito comum o INSS computar tempo de serviço menor do que o verdadeiro? Quantas vezes o sujeito não entra no simulador e vê que o INSS só está dando 30 anos para ele, mas ele já tem 35? Tem gente que já tem 28 anos de contribuição e o INSS só considera 20? E o serviço do advogado previdencialista é, entre muitas outras coisas, aumentar o tempo de contribuição do segurado para tentar aposentar ele. Por que não aumentar o tempo de contribuição reconhecido na aposentadoria para revisar? Muitas vezes a gente reconhece, a gente já falou disso aqui muito, Caco, como aumentar, como turbinar o tempo de contribuição do segurado. Pode ser por meio de vínculos empregatícios da carteira de trabalho não reconhecidos no CNIS. Pode ser com base em reclamação trabalhista que reconheceu o tempo de serviço não registrado no CNIS. Pode ser computando auxílio-doença, benefício por incapacidade, que pode ser incluído no cálculo do tempo de serviço. Pode ser reconhecimento de tempo de serviço especial, pô. Tempo de serviço especial insalubre, perigoso, exercido sob condições adversas, nocivas à integridade física e à saúde do segurado, aumenta em 20% o tempo da mulher e em 40% o tempo do homem até a reforma. Pode ser com base em contribuições de segurado individual, recolhimentos de contribuinte individual não reconhecidas antes da reforma, antes da aposentadoria. Pode ser com base em deficiência, tem aposentadoria por tempo de deficiente. O tempo de deficiência pode ser aumentado em 6% ou mais, até dependendo do grau de deficiência. Olha aí, tem 6 formas básicas de aumentar o tempo de contribuição. Aí vamos lá, se a gente conseguir aumentar o tempo de contribuição do segurado de 20 para 25 anos, a gente já consegue aumentar a aposentadoria por invalidez dele, a aposentadoria por incapacidade permanente, de 60% para 70%. Se a gente conseguir aumentar o tempo de contribuição da mulher de 15 para 25 anos, a gente aumenta a aposentadoria dela de 60% da média para 80% da média, Caco. Hã? Então, essa é uma dica valiosíssima. É uma outra forma de usar a reforma contra o INSS. A lei foi prejudicial, mas existem formas de se utilizar a lei com ética dentro das normas legais a seu favor, aumentando o valor da aposentadoria por incapacidade permanente de acordo com a própria reforma da Previdência. Então, essas são as 3 grandes dicas do dia. E temos agora uns outros assuntos para falar com relação aos descontos que a INSS está fazendo no benefício de muitos segurados. Descarte de salários é uma outra espécie de revisão que também cabe para aposentadoria por invalidez. Aumento do tempo de contribuição, já falamos. Concessão com base no direito adquirido, com base no melhor benefício possível, na melhor data de início possível. E isso fica para daqui a pouco, depois do intervalo. Ok, Caco?